Quando você termina uma tarefa, quando você executa uma tarefa e você consegue dar um ponto final nela, o teu cérebro vai te dar uma recompensa de endorfina. Ou seja, você vai ter uma pequena dose de prazer em ter conseguido cumprir alguma coisa. Quanto mais difícil essa atividade, quanto maior for a intensidade e a dificuldade dessa tarefa, mais o teu cérebro vai te recompensar. Profissionalmente, a gente pode ver isso em vendas, né? Quem trabalha com vendas sente muito isso. Ele trabalha, conquista o cliente, consegue convencer ele que o produto é bom. Quando esse cliente fecha a venda, esse vendedor vai ter, claro, uma recompensa financeira, mas principalmente uma recompensa fisiológica, ou seja, vai sentir um prazer por ter conseguido cumprir uma tarefa. Ele fez a venda, ele realizou, ele conseguiu fazer aquilo acontecer. E o cérebro vai te recompensar com uma dose de endorfina. Quando a gente organiza a agenda, a gente tem que pensar nisso também e aproveitar essa sensação de cumprir a tarefa. Um dos maiores prazeres que a gente tem é fazer o check numa tarefa que você terminou. E isso vale para as tarefas mais simples, as mais complexas. E quando você entende que você cumpriu uma tarefa, sentiu um prazer, você vai para a próxima tarefa muito mais animado, muito mais disposto e muito mais com tesão de fazer aquilo ali, porque você sabe que a hora que você cumprir, você vai ter também essa recompensa. Um exemplo que eu sempre uso é o maratonista, né? O cara que vai correr a maratona, ele chega, começa os primeiros quilômetros, ele tá bem, tá curtindo o passeio, na metade da prova ele já está meio cansado, o pé já está doendo, ele já começa a se questionar se realmente ele deveria estar ali. Quando ele está no final da prova, ele já começa a detestar aquela ideia. Fala assim, meu Deus, por que eu estou correndo tanto? Meu pé está doendo, minhas costas estão doendo, meu pulmão está pegando fogo, eu não devia estar aqui. No final da prova, ele fala assim, nunca mais vou fazer isso. Quando ele cruza a chegada e ele percebe que ele conseguiu terminar a maratona, a primeira pergunta dele é quando que é a próxima? Porque o corpo é inundado com uma sensação de prazer tão grande, porque ele fez um esforço muito grande, conseguiu cumprir aquela tarefa e o corpo recompensa ele com tanta endorfina que essa euforia já deixa ele pronto para a próxima maratona. A gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia, para as nossas pequenas tarefas. Por isso, a agenda é tão importante, porque na agenda você consegue contabilizar todas as atividades que você fez no dia. Eu consegui fazer a primeira reunião, eu limpei minha casa, eu arrumei minha cama, tudo isso são pequenas tarefas que eu vou dando check no meu dia. E quando eu chego no final do dia, eu vou fazer o balanço do tudo que aconteceu no meu dia. Você vai ver que você fez muita coisa. Ah, mas ficou coisa para outro dia. Tudo bem, mas você viu tanto de coisas que você conseguiu realizar, a quantidade de tarefas que você conseguiu realizar e quanto isso contribuiu para a sua vida rodar. Então, se eu não conseguir contabilizar isso, se eu deixar meu dia simplesmente correr, eu não vou saber que eu levei meus filhos na escola, tomei café, fui para o meu trabalho, realizei 7, 8 tarefas no meu trabalho de manhã, peguei meus filhos na escola, almocei, voltei para o trabalho, fiz mais 3, 4 tarefas, levei meus filhos na natação, voltei, preparei o jantar, li o livro que eu tinha que ler, fiz o curso, fiz a aula que eu tinha que fazer. Então, percebe que a gente consegue muitas atividades, mas se eu não contabilizar, se isso não estiver na minha agenda, se isso não estiver sendo feito um check para cada atividade, eu passo o dia como se eu não tivesse feito nada. Então, essa contabilidade é extremamente importante. Eu tenho um exemplo muito bom de uma paciente que é dona de casa. E ela fala assim, mas eu sou só dona de casa. Eu pedi para ela fazer, vamos fazer o seguinte, tudo que você fazer, você anota. Aí ela falou assim, pô, levou os filhos para a escola, pagou conta no banco, limpou a casa, preparou o almoço, preparou o jantar, levou as crianças para passear, cuidou do cachorro. A hora que você vai ver, realmente o dia estava cheio, ela fez muitas tarefas. Mas como ela não contabilizava cada tarefa, cada esforço, ela se sentia um pouco inútil, porque o marido trabalhava e ela cuidava da casa. Então, se você não entende todo o teu trabalho, todas as tuas atividades, você não entende que no caso dela, por exemplo, o marido podia só trabalhar porque ela cuidava de todo o resto. Então, é uma parceria. Né? Ó, pode trabalhar tranquilo, que tudo que acontece aqui na casa, com os filhos, ela está cuidando. E isso vale para qualquer tipo de casal e qualquer tipo de dinâmica familiar. Um cuida de uma coisa, outro cuida de outra. Vocês dividem as tarefas, só que todo mundo faz muita coisa. Só que você só percebe isso quando você contabiliza. E você só vai conseguir contabilizar as suas atividades organizando uma agenda. Então, voltando, a agenda é a ferramenta mais importante para você entender o seu dia a dia, melhorar o seu dia a dia e ter cada vez mais liberdade e eficiência nas suas atividades.